Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estudaremos ainda o capítulo 24. O subtítulo: Os sãos não têm necessidade de médico, e também coragem da fé. No item 11 desse capítulo, diz assim: Jesus, estando à mesa na casa desse homem, entre parênteses Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Isso está em São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. No item 12, começa dizendo assim: Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para vir, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter a necessidade de nada. Então nós vamos observar por essas colocações, por essa leitura do Evangelho, que a história do cristianismo, o significado do banquete aos publicanos e pescadores, e as pessoas tidas como de má fé, o que isso tudo significa? Nós vamos observar que demonstra que o Senhor abraça a todos que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação está pronto a atender a almas que o buscam. Esse texto é de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem número 137. Então Jesus conferiu àqueles distanciados da fé os mesmos bens nascidos do seu amor e com a partilha e com que partilhava a ceia com os discípulos. E a que tipo de doente Jesus se referia, quando ele diz que os sãos não necessitam de médicos? Jesus se referia aos humildes, os desprezados pelos homens, no entanto, com os corações preparados para receber a Jesus, que veio principalmente para estes. O exemplo de Jesus impõe-nos também a obrigação de auxiliarmos aqueles que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as nossas. Eis o grande exemplo do Cristo. Com relação ao texto do Evangelho que li, qual o sentido da expressão "não são os que gozam de saúde que precisam de médico"? O que Jesus quis dizer com isso? Os publicanos, naquela época, e as pessoas consideradas como de má vida, eram, na verdade, doentes da alma. E por isso, Jesus os acolheu, reconhecendo neles os reais necessitados de consolo. Entre os publicanos existiam pessoas estimáveis, mas que pelas funções que exerciam eram vistos com desprezo. Jesus, porém, reconhecia-lhes as verdadeiras intenções. E aí poderíamos perguntar também, mas e os fariseus eram sadios, já que eles de alguma forma não aceitavam que Jesus se sentava com esses necessitados? Não, eles não eram sadios também. Eles demonstravam saúde e equilíbrio, padecendo, porém,
de hipocrisia, uma vez que, contrariando o brilho aparente exterior, traziam no íntimo mal de difícil cura. Jesus, que desprezava sobretudo a simplicidade, Jesus que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. No item 12, que eu li um pedaço, ele é um pouco mais extenso, eu convido vocês a lerem todo o item 12 do Evangelho. No item 12 nós vamos entender por que Jesus não buscou os mais intelectualizados e destacados socialmente. Por que será que Jesus não foi àqueles que, vamos dizer assim, teriam mais condições de entender as suas lições? Porque só se encontra a verdade com um coração simples. Eis porque ele bendisse a Deus por tê-la revelado aos pequeninos e ocultado aos sábios. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, conforme está no Evangelho. O fato de Jesus preferir as pessoas tidas como de má fé significa que ele não preza a virtude? Não, de maneira alguma. O que Jesus recusa é a ostentação da pureza, que muitas vezes não passa de aparência, orgulho e falsidade. Muitos que aparentam virtudes são, na verdade, falsos e hipócritas, especialmente referindo-se aos fariseus da época. E Jesus, a gente vai ver que Jesus dá ênfase e acolhe com destaque essas pessoas mais necessitadas, porque normalmente as pessoas nessa situação encontram-se sofridas e com o coração mais maleável para aceitar as diretrizes do Evangelho. Não esperam mais nada do mundo e por isso melhor se apegam ao amor de Jesus. Quando nada nos falta, pouco lembramos de Jesus. Essa é a grande verdade, né? Todas as criaturas de má vida, então, são preferidas de Jesus? Poderíamos nos perguntar. Não, somente aquelas que trazem o desejo de melhoria, de modificação, de crescimento para Deus. A vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada do erro. Então, sobre esse subtítulo, nós poderíamos chegar a uma conclusão de que Jesus dirigiu-se principalmente aos que tinham o coração dilacerado, no entanto resignados, pois esses estavam preparados para receber o bálsamo suavizante do seu Evangelho. O banquete aos publicanos e pescadores demonstra que o Senhor abraça a todos que desejam a excelência de sua alimentação espiritual em qualquer tempo e situação. Seguindo o Evangelho, a gente vai para a coragem da fé, o item 13. E esse item começa dizendo assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que estás nos céus, que está nos céus. São Mateus capítulo 20, versículo 32 e 33. Item 14 diz: se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas capítulo 9, versículo 26. Então aqui também a gente vai perceber, e nós vamos no item 13, o que a gente pode entender por fé. O que a gente entende por fé, como eu li aqui no item 13? A fé é a crença que temos em alguma coisa ou alguém.
Esse sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea através de nossos atos e palavras, e que nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa do que acreditamos. Dá testemunho da verdade aquele que, possuindo uma fé, vive de acordo com ela e não teme praticá-la nem defendê-la, onde ou diante de quem quer que seja. A demonstração de fé dá-se, acima de tudo, pela vivência e a coragem de ostentá-la. O que Jesus quis dizer com confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? O que ele quis nos dizer com isso? Significa aceitar seus ensinamentos e divulgá-los através de palavras e, sobretudo, de atos, sem constrangimento nem fanatismo. Aqueles que confessam Jesus diante dos homens são os que dão testemunho dos seus ensinamentos, vivenciando-os no dia a dia. Fanatismo é a pregação proselitista, é aquela que apenas tenta trazer para o seu lado, para a sua religião, mais adeptos, desprovidas de testemunho, com radicalismo e imposições dogmáticas. Então não é isso que o Cristo nos pede. O que a gente deve entender pelas palavras do Cristo quando ele diz: eu também reconhecerei e confessarei diante de meu Pai? Em primeiro lugar, que Jesus é o enviado de Deus, nosso Pai, para nos ensinar suas leis. Em segundo, que Jesus está sempre do nosso lado e, percebendo nosso esforço em praticar o bem, nos reconhecerá diante do Pai como seguidores dos seus ensinamentos. Jesus não nos reconhecerá pelo nome ou pelos bens que possuímos, mas pelo esforço em superar nossas imperfeições e praticar seus ensinamentos. E renegar Jesus, o que significa? Conhecer seus ensinamentos e, por conveniência, vergonha, desinteresse ou comodismo, deixar de vivenciá-los e divulgá-los. Os que renegam Jesus diante dos homens, por eles serão renegados diante do Pai, diz o texto. É difícil confessar Jesus diante dos homens? Será que é uma tarefa difícil para nós, especialmente? Não é fácil, é claro, devido às nossas imperfeições. No entanto, à medida em que superamos o egoísmo, a vaidade, o orgulho, mais facilmente damos testemunho do Cristo diante dos homens, tratando-os como irmãos. Confessa Jesus diante dos homens, não aquele que proclama ser seu discípulo fiel, mas quem põe em prática o amai-vos uns aos outros por ele ensinado. E é necessário termos coragem, esse subtítulo fala coragem da fé. É necessário realmente ter coragem para dar testemunho do Cristo? Muitas vezes sim, pois coragem é sempre necessária para quem proclama abertamente ideias que não são as de toda a gente. Se quem é forte na fé possui coragem suficiente para dela dar testemunho público em todas as ocasiões, aquele cuja fé é frágil prefere renegá-la diante das pequenas dificuldades da vida. É preciso que nós tenhamos a certeza que não basta ter fé e guardá-la dentro de nós, escondendo-as dos demais. Nós precisamos ser seguidores do Cristo, sermos discípulos da verdade, e para isso não podemos guardar para nós egoisticamente os ensinamentos do Mestre. Perderão as vantagens da fé que alimentam todos aqueles que ocultam para não sofrer prejuízos materiais neste mundo. Trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros, aqueles que põem a verdade acima dos seus interesses materiais e abertamente proclamam a sua fé.
Então, meus irmãos, nós podemos também concluir deste outro subtítulo, Coragem da Fé, que o discípulo da verdade é aquele que crê em Deus e vive conforme os ensinamentos de Jesus, não temendo dar testemunho de sua fé diante dos homens através de palavras, mas, sobretudo, através de atos. Que Jesus nos abençoe, que possamos refletir e rever esse estudo para que assim nós possamos efetivamente ser propagadores e divulgadores desta doutrina e especialmente dos ensinamentos do Cristo. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.